Alô, amigos. Tem algumas coisas em futebol que são básicas e são diretas. De repente, o básico é um time bem encaixado ter bons resultados. E às vezes, um time que está em formação ter uma pegada errada aqui, outra lá. Eu acho que a dupla Grenal está mais ou menos nessa passada, procurando uma identidade. Do segundo tempo do jogo de Caxias contra o Juventude, e eu falo do Grêmio, do jogo contra o Atlético Mineiro e do Grenal de ontem, já deu para ver alguns encaixes no time do Grêmio, como por exemplo, entrega, mordendo o adversário, tirando os espaços e com algumas falhas naturais de um time ainda em formação, que tem um atacante sendo colocado como lateral e cumprindo bem a função, que tem dois meninos, aí é que é o mérito do técnico, que apostou e está dando sequência para Gustavo Martins e Vier, em detrimento à experiência e à lentidão do Balbuena e do Wagner Leonardo. E no meio, o Noriega acertou bem a passada com o Arthur, nem poderia ser diferente. E aí tem uma procura ainda de um jogador que possa fazer esta função, a do chamado 10, antigamente. Ontem foi o Monsalve. Ele carece ainda de questão física e sequência, mas é um jogador que teve muitas dificuldades com o departamento médico. E depois entrou o William. E um ataque elétrico. O Amuso pelo lado esquerdo encaixou bem. E o enamorado fez a mesma coisa do outro lado. Então, não é um time extra classe, mas é um time já com personalidade, com entendimento e com pegada. Coisa que o torcedor do Grêmio sempre gostou. E o torcedor do Internacional também está mais ou menos na mesma linha. Mas o que me preocupa no Internacional, não é assim o que me preocupa, mas preocupação no Internacional é de que o Inter está botando só na conta do Daronco a derrota de ontem. Não analisou em momento nenhum, pelo menos publicamente, a não ser o Abel Braga, de que carece de algumas coisas diferentes. Porque se for isso aí, o Inter tem dificuldades com alguns jogadores no campo de jogo e tem poucas alternativas de solução no banco de reservas. É ruim, hein? É muito ruim. E ontem, quando o Bernabé foi expulso, o Internacional, o técnico do Internacional, ele demorou para mexer. Ele não quis fazer uma parada técnica, aquela para troca, para poder ter depois a possibilidade de fazer no intervalo ou no segundo tempo. E aí ele tomou 2-0 ainda no primeiro tempo. Deveria ter trocado. E eu acho que quando ele trocou mal. Ele deveria ter botado o Aguirre pelo lado esquerdo e ter deixado o Bruno Gomes pelo lado direito. Ele inverteu o Bruno Gomes, que não fez um bom jogo. O Ronaldo não fez um bom jogo. O Alan Patrick, toda vez que pegava a bola, pode observar o lance que vocês quiserem. O Grêmio tinha 2 ou 3 jogadores mordendo o Alan Patrick. Por quê? Porque ele é um jogador que cadencia o jogo. Ele não é um jogador rápido. E aí, obviamente, que ele ficava embretado. Tanto é que o terceiro gol aconteceu de uma roubada de bola perto da área do Alan Patrick. Mas isso tudo não corre na conta dos jogadores, pelo que eu vi. O técnico diz que jogar contra 11 é fácil. Jogar contra o mundo é que é difícil. Então é aquelas análises. Tu entrega para a arbitragem a responsabilidade de uma coisa que tu precisa de repente dividir com o teu grupo e saber do porquê aconteceu ou do porquê não aconteceu. E o Grêmio também não é agora o time fora da linha, fora da curva. Não, muita calma nessa hora. Ele tem uma boa vantagem. Acho que para o Campeonato Gaúcho a vantagem é excelente. E precisa ficar de olho e muito aberto a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro.
O Inter, de 12 pontos, ganhou 2 no Brasileiro. Ele entregou 10, sei lá para quem. Isto vai pesar. Ah, mas aí tem o Palmeiras, tem... Não... Tem, claro que tem. Tem o Palmeiras, mas também tem o Remo, também tem o Atlético Paranaense em casa. É a metade dos pontos que tinha para jogar. Então, caprichar, porque a matemática ela é cruel. E quando tu começa a achar pelo em ovo, fica complicado. Muito cuidado com as análises que estão sendo feitas pensando para amanhã. Porque hoje o choro é livre e seja o que Deus quiser. Ômega Construtora e Incorporadora. Certela, a força que nos une. Sicredi, gente que coopera cresce. E sorrir fácil, porque sorrir é uma conquista e você, mais importante desse nosso bate-papo. Dá uma compartilhada, clica aí, porque eu estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.